Quando a gente começa a trabalhar com triângulos retângulos, a gente encontra os principais ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Você observa que no triângulo equilátero, por exemplo, você traça essa medida aqui, ó. Essa medida é a altura do triângulo equilátero. Grosseiramente, você sabe que no triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus. E como nesse triângulo da minha direita está pintado de azul, os três ângulos juntos tem que dar justamente quanto? 180. Como esse pedacinho aqui da direita já é 60, com 90 dá 150, aqui vai ser 30. Então, no triângulo equilátero total, como o ângulo todinho é de 60 graus, esse pedacinho aqui é 30, sobrou 30 para o outro pedaço. Ou seja, a altura do triângulo equilátero fez o quê? Dividiu o lado oposto ao meio. Fez papel de bissetriz. Tranquilo? Quando você faz isso aqui, quando o segmento sai do vértice do triângulo e divide o lado oposto, o ângulo ao meio, que faz papel de bissetriz, e também divide o lado oposto no meio, quando divide o ângulo ao meio, faz papel de bissetriz. E quando divide o lado no meio, faz papel de uma coisa chamada de mediana. Beleza? Então aqui eu poderia simplesmente achar H em função de L. Poderia aplicar Pitágoras. Então se eu aplicasse Pitágoras, L quadrado no triângulo da direita é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Deixa eu ajeitar a câmera, quase que eu saio da câmera. Então L quadrado sobre 2 vai ficar L quadrado sobre 4. E L ao quadrado sobre 4 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Pensa comigo. Ou subtração de frações você tira o MMC, então você pensa o seguinte. Se eu tenho um L quadrado e tiro a quarta parte de L quadrado, é porque eu vou ficar com 3/4 de L quadrado. Então se eu tenho L quadrado e tiro uma parte de 4, e sobram 3 partes de 4. Se eu quiser achar o valor de H, essa potência vai na operação inversa, vai como raiz. Então esse é o valor de H. Isso aqui vai dar raiz de 3, raiz de 4 é 2, raiz de L quadrado é L. Ou seja, a altura de todo e qualquer triângulo equilátero é dado por essa fórmula aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. E para que serve isso? Para a gente achar algumas razões trigonométricas importantes. Imagina cálculo do seno e cosseno. Por exemplo, se você calcular o seno de 30 aqui, nesse triângulo retângulo amarelo em destaque, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E L sobre 2 é quanto de L, né? A metade. Então, o seno de 30 é sempre o quê? 1/2. Ok? Como nós tínhamos falado, quando você tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o que é o complemento de 30? Não é 60? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Se nós estivéssemos agora fazendo, por exemplo, não mais o seno e sim o cosseno, observa aqui o cosseno de 30 graus no triângulo amarelo. É a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. H a gente descobriu que vale L raiz de 3 sobre 2. Simplificando numerador e denominador por L, a gente calcula que o cosseno de 30 vai ser quem? Raiz de 3 sobre 2. E pelo mesmo argumento, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, quem é o complemento de 30? Não é 60? Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Não menos importante, como a gente já tinha falado, sobre a definição da tangente. A tangente de 30, por exemplo, eu poderia fazer o quê? É o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Se eu pegar o seno de 30, que é 1/2, e dividir pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, divisão entre frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso a segunda. Simplificando, 2 em cima com 2 embaixo, a tangente de 30 vai ser 1 sobre raiz de 3, e o que você deve fazer aqui é racionalizar.
Para racionalizar isso, o que é que a gente faz? Multiplica tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Lembra que não altera nada, porque a raiz de 3 sobre a raiz de 3 é 1. Significa que você está multiplicando por 1. Então, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? 3. Da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E como 30 e 60 são complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Então, a gente sabe que a tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Como a tangente de 30 era isso aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, o inverso disso, pessoal, vai ser raiz de 3. Então, daqui, eu acabo de descobrir seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Só falta de fazer com 45. Então, isso aí a gente vai para o triângulo retângulo, na verdade, para o quadrado. Voltando no quadrado, aqui mais em cima, a gente já tinha visto que essa diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio, ou seja, faz papel de bissetriz. Então, se eu aplicar o seno de 45 aqui, vai ser o cateto oposto a 45, que é L, dividido pela hipotenusa, que é a diagonal, L raiz de 2. Se eu simplificar por L em cima e embaixo, você vai ter 1 sobre raiz de 2. E o que é que a gente deve fazer quando você tem uma radical no denominador? Normalmente a gente racionaliza. Para racionalizar isso, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E você vai ter como seno de 45 como resposta raiz de 2 sobre 2. E como 45 é o complemento dele mesmo, então o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que a tangente de um ângulo pode ser obtida como seno sobre o cosseno, exceto se o ângulo for de 90 graus ou de 0 graus. Então, a tangente de 45 vai ser o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar quanto, pessoal? 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, com isso, a gente consegue montar essa tabela trigonométrica, que ela é tão importante. O jeito que o pessoal decora por aí, que ajuda muito, que meu professor também ensinou, é montar uma tabela desse sentido, ó. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E o pessoal decora, ó, que nem criança. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 1, 3. Raiz quadrada em todo mundo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 1 é 1. Tudo que é seno e cosseno dividido por 2. E só a tangente de 30 sobre 3. É fundamental você saber essa tabela decorada. Os vestibulares principais, inclusive o Enem, não te dá mais essa tabela. Beleza? Então se liga aí que a gente volta na continuidade brevemente dos problemas.